A morte é, sem dúvida, um dos mistérios mais profundos que todos nós enfrentamos ao longo da vida. Quando alguém que amamos parte, surgem muitas perguntas no coração. O que acontece com a alma? Para onde ela vai? Será que sofre? Será que encontra paz imediatamente? Ou precisa passar por algum processo de purificação antes de entrar na presença de Deus? Essas questões sempre estiveram presentes na mente e no coração da humanidade, e a Igreja, iluminada pela palavra de Deus e pelas experiências místicas de alguns santos, nos dá respostas cheias de esperança, mas também de responsabilidade. Ao longo da história, muitos santos e místicos tiveram visões e revelações sobre a realidade da vida após a morte, especialmente sobre o purgatório. Uma dessas almas escolhidas por Deus foi Santa Faustina Kowalska, religiosa polonesa do início do século XX, conhecida como a secretária da Divina Misericórdia. Através de seus escritos no famoso diário, ela narrou experiências extraordinárias em que o próprio Cristo a conduziu a compreender a realidade da vida eterna, mostrando-lhe tanto o céu quanto o purgatório e até mesmo o inferno. Tudo isso para que sua mensagem de misericórdia pudesse chegar a nós como um raio de luz e de verdade. Segundo Santa Faustina, o purgatório não é um lugar de condenação, mas de esperança. Ali as almas, já salvas, passam por um processo de purificação, necessário para que possam entrar limpas e santas na presença de Deus. Mas o que mais impressiona em suas revelações é a descrição do sofrimento que essas almas enfrentam, e ao mesmo tempo a paz que possuem, pois sabem que um dia, após a purificação, estarão para sempre junto do Senhor. Em uma de suas visões, Santa Faustina relata que foi levada por um anjo ao purgatório. Ela descreveu o local como envolto em trevas, mas não na escuridão de desespero, e sim em um estado de expectativa. As almas, envolvidas em uma chama que não se compara ao fogo material que conhecemos, sofriam intensamente, não por castigos físicos, mas principalmente pela ausência de Deus. Era como uma sede infinita de amor que ainda não podiam saciar. Ao mesmo tempo, havia nelas uma serenidade, porque tinham a certeza de que aquele sofrimento não era eterno. Elas sabiam que estavam destinadas ao céu, e isso lhes dava uma esperança indestrutível. Outro ponto fundamental que Santa Faustina destaca é que essas almas não podem mais fazer nada por si mesmas. Diferente de nós, que temos a oportunidade de buscar conversão, rezar, oferecer sacrifícios e praticar obras de caridade, as almas do purgatório já não têm essa possibilidade. Elas dependem inteiramente da misericórdia de Deus e das orações e sacrifícios que nós, ainda peregrinos neste mundo, podemos oferecer por elas. Daí vem a grande importância da oração pelos falecidos, uma prática tão antiga e tão recomendada pela Igreja. A própria Santa Faustina sentia no coração um chamado profundo a interceder por essas almas. Em seu diário, ela conta que, após a visão do purgatório, rezava ainda mais intensamente pelas almas sofridas e oferecia por elas penitências e orações, especialmente o terço da Divina Misericórdia, que o próprio Jesus lhe havia ensinado. Ela entendia que essa oração tinha um poder imenso, pois unia a oferta da alma humana ao sacrifício redentor de Cristo. O purgatório, portanto, não deve ser visto com medo ou desespero, mas como uma expressão da misericórdia divina. Deus, em sua justiça perfeita, não poderia permitir que algo impuro entrasse em sua presença. Mas, ao mesmo tempo, em sua infinita misericórdia, Ele dá às almas a oportunidade de serem purificadas, para que possam entrar plenamente no céu. Assim, a existência do purgatório revela tanto a justiça quanto o amor de Deus. É importante entender que não se trata de um castigo arbitrário, mas de uma consequência natural da santidade de Deus. Quando uma alma parte deste mundo ainda marcada por pecados não plenamente reparados ou por apegos terrenos, precisa ser purificada para estar pronta para a união plena com o Criador. Santa Faustina descreve esse estado como uma chama interior, que consome tudo o que ainda impede a alma de se unir totalmente ao amor divino. Diante dessa realidade, nós, que ainda estamos a caminho, recebemos uma grande responsabilidade, a de rezar pelos nossos falecidos, oferecer missas, sacrifícios e obras de caridade em favor deles. Isso não é apenas um gesto de piedade, mas uma verdadeira obra de misericórdia espiritual.
Quando lembramos dos que já partiram, não apenas mantemos viva a sua memória, mas também cooperamos com a ação purificadora de Deus em suas almas. Na tradição cristã, especialmente no catolicismo, sempre existiu essa prática. Desde os primeiros séculos, os fiéis rezavam pelos mortos, acreditando que suas orações podiam ajudá-los. Essa prática encontra fundamento na Sagrada Escritura, como no segundo livro dos Macabeus, onde Judas Macabeu mandou oferecer um sacrifício pelos soldados falecidos, para que fossem livres de seus pecados. Esse gesto é um sinal de fé na vida eterna e na misericórdia de Deus. Santa Faustina, com sua experiência mística, apenas confirmou aquilo que a Igreja sempre ensinou: as almas do purgatório precisam de nós. E nós, ao rezarmos por elas, também somos beneficiados, pois nosso coração se abre mais à misericórdia e ao amor. Além disso, fortalecemos nossa esperança no céu, lembrando que também um dia poderemos precisar das orações daqueles que ficarem aqui depois de nós. No entanto, há algo ainda mais profundo nas revelações de Santa Faustina. Ao ver o sofrimento das almas, ela sentiu uma compaixão tão grande que desejava oferecer tudo de si mesma para aliviá-las. E Jesus lhe mostrou que cada sacrifício, cada oração, cada ato de amor oferecido com intenção sincera, alcança graças para elas. Essa é a beleza da comunhão dos santos. Estamos unidos, vivos e falecidos, em um só corpo em Cristo, e o amor ultrapassa até mesmo as fronteiras da morte. Assim, a reflexão sobre o purgatório não deve nos paralisar pelo medo, mas nos impulsionar a viver de forma mais consciente e santa aqui na Terra. Cada gesto de amor, cada renúncia, cada oração tem valor eterno. E cada vez que lembramos de alguém que partiu, temos a chance de colaborar com a obra de Deus em sua vida eterna. Santa Faustina nos recorda que a misericórdia de Deus não conhece limites. E se Ele nos permite ajudar as almas do purgatório com nossas orações, é porque deseja que vivamos essa caridade que une o céu e a terra. Rezando por elas, também aprendemos a desapegar-nos das coisas passageiras e a olhar para a eternidade com mais esperança. Ao refletirmos sobre as visões de Santa Faustina a respeito do purgatório, percebemos como elas estão profundamente ligadas à mensagem da divina misericórdia. Cristo não mostrou a ela tais realidades apenas para impressionar ou assustar, mas para despertar no coração da Igreja uma sensibilidade maior diante da eternidade. Ele queria que cada fiel entendesse que a vida não termina com a morte, mas continua em uma dimensão onde o amor de Deus é o critério absoluto. Nessa dimensão, o purgatório se apresenta como um espaço de purificação final, onde as almas são libertadas de todo resquício de egoísmo, orgulho ou apego. Santa Faustina descreve que as almas sofrem não tanto pela dor sensível, mas pela saudade de Deus. É um sofrimento que nasce da consciência clara da santidade divina e do desejo ardente de unir-se a Ele. Elas já não podem mais pecar, já não estão em perigo de perdição, mas precisam passar pelo fogo purificador da misericórdia para se tornarem totalmente semelhantes a Cristo. Uma das revelações mais fortes que Santa Faustina compartilha é que, enquanto estavam no purgatório, aquelas almas não reclamavam. Não havia nelas revolta, mas uma entrega serena. Essa atitude é fruto da confiança absoluta na justiça e no amor de Deus. Elas sabiam que cada instante de dor estava preparando-as para uma felicidade sem fim. Isso nos ensina algo profundo. Se até no sofrimento da purificação final as almas se abandonam com esperança, quanto mais nós, ainda peregrinos neste mundo, deveríamos aprender a confiar nos desígnios divinos em meio às dificuldades da vida. Outro aspecto comovente é que Santa Faustina foi instruída a rezar constantemente pelas almas do purgatório. Em muitas passagens de seu diário, ela narra momentos em que Jesus lhe pedia especificamente a oferta de suas orações, jejuns ou sofrimentos por elas. Em uma ocasião, ela ouviu interiormente: "Minha filha, ajuda-me a salvar as almas que sofrem no purgatório. Oferece por elas tuas orações e teus sacrifícios." Essas palavras mostram que o próprio Cristo associa a nossa colaboração humana à sua obra redentora. Ele quer que participemos ativamente da salvação e purificação das almas, exercendo assim o amor fraterno até além da morte. Essa verdade nos leva a contemplar a beleza da comunhão dos santos.
A Igreja ensina que todos nós, vivos e falecidos, fazemos parte de uma mesma família espiritual. Os que estão na terra podem ajudar os que estão em purificação, e os que já estão no céu intercedem por nós diante de Deus. Essa corrente de amor e oração mostra que a morte não é um rompimento definitivo, mas uma passagem que nos insere mais profundamente no corpo místico de Cristo. Por isso, quando rezamos pelos nossos entes queridos, estamos de fato sustentando-os com o laço do amor que não se quebra. Santa Faustina também reforça em seus escritos a eficácia do terço da Divina Misericórdia para aliviar as almas do purgatório. Essa oração, que foi ensinada diretamente por Jesus, tem um valor especial porque une o oferecimento da paixão de Cristo ao clamor por misericórdia para o mundo inteiro. Quando recitamos o terço, pedimos que o sangue e a água jorrados do coração de Jesus alcancem todas as almas, inclusive as que sofrem na purificação. Muitos devotos acreditam que essa oração obtém alívios profundos para os falecidos, encurtando o tempo de sua purificação e aproximando-os mais rapidamente da visão beatífica. Além da oração, a Igreja sempre incentivou a oferta do sacrifício da missa pelas almas do purgatório. Santa Faustina confirma em suas revelações que a Eucaristia tem um poder incomparável de libertar e consolar essas almas. Durante a celebração, quando o sacrifício de Cristo é renovado de maneira incruenta no altar, a graça derramada alcança não apenas os fiéis presentes, mas também aqueles que aguardam no purgatório. Muitos santos testemunharam aparições de almas agradecidas após terem sido beneficiadas por uma missa oferecida em seu favor. Tudo isso nos leva a pensar na responsabilidade que temos como cristãos. Se as almas do purgatório não podem mais agir por si, mas dependem da intercessão da Igreja militante, cada oração nossa se torna uma gota de esperança para elas. Ignorar essa realidade seria fechar o coração à misericórdia e à caridade. Ao contrário, quando rezamos pelos mortos, estamos vivendo concretamente o mandamento do amor, porque oferecemos algo sem esperar nada em troca, movidos apenas pela compaixão e pela fé. Santa Faustina nos ensina que essa prática também traz frutos para quem intercede. Ela mesma experimentou uma transformação interior profunda ao rezar pelas almas. Seu coração se tornava mais compassivo, mais desapegado das coisas terrenas e mais sensível à presença de Deus. Assim, descobrimos que a oração pelos falecidos não é apenas um ato de caridade, mas também um caminho de santificação pessoal. Quem se lembra dos mortos caminha mais consciente da eternidade e vive com maior responsabilidade o tempo presente. Há ainda outro ponto digno de reflexão: a diferença entre o sofrimento do purgatório e o do inferno. Enquanto no purgatório há dor e esperança, no inferno existe apenas desespero. Santa Faustina viu essa diferença de maneira muito clara. As almas do purgatório, apesar da dor, sabiam que um dia viriam a Deus face a face. Já os condenados estavam mergulhados em uma ausência eterna de amor. Isso reforça a necessidade de buscarmos a conversão enquanto temos tempo, porque a decisão de amar ou rejeitar a Deus se dá aqui e agora, em nossa vida terrena. Portanto, ao meditarmos sobre as revelações de Santa Faustina, somos chamados a duas atitudes principais. Primeiro, a confiar plenamente na misericórdia de Deus, sabendo que Ele nunca nos abandona, nem mesmo após a morte. Segundo, a viver a caridade concreta, rezando e oferecendo sacrifícios pelas almas do purgatório. Essas duas dimensões, confiança e amor, resumem a essência da mensagem da Divina Misericórdia. O purgatório, longe de ser motivo de pavor, é um grande sinal da bondade divina. Ele nos mostra que Deus não desiste de nós mesmo quando não estamos totalmente prontos. Sua justiça não é vingança, mas purificação. Sua misericórdia não é permissividade, mas amor que nos transforma até que sejamos dignos de contemplar o rosto daquele que nos criou. Assim, cada vez que rezamos pelos mortos, podemos imaginar que uma chama de esperança brilha em meio à purificação das almas. Elas, por sua vez, ao receberem esse consolo, também intercedem por nós junto de Deus, formando uma corrente de oração e amor que jamais se rompe. Quando refletimos sobre o purgatório à luz das revelações de Santa Faustina, percebemos que a vida terrena ganha um novo sentido. Cada escolha, cada gesto,
cada ato de amor ou de indiferença repercute para além desta existência. A morte não apaga o que fomos, mas leva diante de Deus o resultado das nossas decisões. E se ainda houver marcas de egoísmo ou feridas não curadas, a alma precisará passar pela purificação da misericórdia. Essa realidade nos convida a pensar na importância da conversão diária. Muitas vezes adiamos mudanças, dizendo: um dia vou rezar mais, um dia vou perdoar, um dia vou me aproximar de Deus. Mas as revelações de Santa Faustina nos recordam que não sabemos a hora em que o Senhor virá nos chamar. E o tempo da graça é hoje. A cada dia, temos a chance de crescer em santidade e nos preparar para a eternidade. Santa Faustina descreve que, no purgatório, as almas sofrem sobretudo pela saudade de Deus. Imagine a sede de alguém que caminha no deserto sob o sol escaldante, desejando apenas uma gota de água. Essa sede, multiplicada infinitamente, é o que as almas sentem, um desejo ardente de contemplar o rosto de Deus. Não se trata de um sofrimento punitivo, mas de um fogo interior que purifica e queima tudo o que ainda impede a união plena com o Criador. E se essa é a dor do purgatório, nós, que ainda caminhamos na terra, podemos começar essa purificação desde já, pela oração, pelo arrependimento sincero, pela prática dos sacramentos e pelas obras de amor. A confissão, por exemplo, é um dos maiores dons que temos. Cada vez que nos confessamos com arrependimento verdadeiro, Deus apaga a culpa do pecado e nos concede forças para recomeçar. Mas ainda permanecem, muitas vezes, certas consequências ou apegos, que podem ser purificados aqui com penitência, caridade e oração, ou depois, no purgatório. Santa Faustina nos lembra que podemos encurtar ou mesmo evitar esse tempo de purificação se nos unirmos profundamente à misericórdia de Deus em vida. Viver em estado de graça, buscar a santidade com perseverança e oferecer a Deus cada pequeno sacrifício do dia são maneiras de preparar a alma para entrar diretamente na eternidade. Muitos santos ensinaram que, com amor e humildade, até mesmo os sofrimentos cotidianos podem se tornar uma purificação antecipada, poupando a alma de maiores dores no além. No entanto, nem todos conseguem atingir essa perfeição antes da morte. Por isso, a Igreja insiste tanto na oração pelos falecidos. Quando oferecemos uma Ave Maria, um terço, uma missa ou até mesmo um simples ato de amor em favor de uma alma, damos a ela um consolo real. Santa Faustina experimentava isso em sua própria vida. Em certas ocasiões, almas em purificação apareciam para agradecer-lhe pelas orações, mostrando que suas intercessões haviam trazido alívio. Isso nos leva a compreender que nossa responsabilidade não termina quando alguém morre. Pelo contrário, o amor verdadeiro continua além da sepultura. Quem ama de fato não se esquece, mas permanece fiel na intercessão. Essa é a beleza do vínculo espiritual que nos une em Cristo. Ao rezarmos por nossos falecidos, demonstramos que acreditamos na vida eterna e que confiamos na promessa da misericórdia. Outra lição importante que Santa Faustina nos ensina é que não devemos esperar apenas por grandes gestos para ajudar as almas do purgatório. Pequenos sacrifícios, quando oferecidos com amor, têm um valor imenso diante de Deus. Um jejum, uma renúncia, um sofrimento suportado com paciência, tudo isso pode ser entregue a Cristo em favor das almas que esperam a purificação. E cada ato, por menor que pareça, se transforma em uma chama de esperança no purgatório. Ao meditarmos sobre essas verdades, percebemos também que a oração pelos mortos é uma expressão de gratidão. Quantos dos que partiram já rezaram por nós, nos educaram na fé, nos ensinaram valores, ou simplesmente nos deram o dom da vida? Rezando por eles, devolvemos um pouco desse amor. É como um círculo de caridade que não se encerra, mas se prolonga até o encontro final no céu. Santa Faustina, em sua humildade, compreendia que também ela um dia poderia precisar das orações da Igreja. Por isso, entregava-se à misericórdia divina com confiança absoluta. Esse exemplo nos mostra que devemos viver conscientes de nossa fragilidade, mas sem medo, porque sabemos que o coração de Jesus está sempre aberto. Outro ponto fundamental é que o purgatório revela a seriedade da vida cristã. Não se trata de uma segunda chance depois da morte, mas de uma preparação para quem já morreu em amizade com Deus, mas ainda precisa ser purificado.
Quem rejeita o amor de Deus conscientemente e morre em estado de inimizade com Ele não vai para o purgatório, mas para longe de sua presença. Por isso, a hora de decidir é agora. O purgatório não substitui a conversão, mas a completa para os que já escolheram Deus, ainda que imperfeitamente. Diante de tudo isso, o convite que as revelações de Santa Faustina nos fazem é claro: viver cada dia com os olhos voltados para a eternidade. Isso não significa desprezar as realidades desta vida, mas usá-las como caminho para o amor. Cada momento é uma oportunidade de crescer na graça e de se preparar para o abraço definitivo de Deus. E se a morte de alguém próximo ainda causa dor, a fé nos lembra que podemos transformar essa saudade em oração. Em vez de nos perdermos em lágrimas de desespero, podemos oferecer ao Senhor o amor que sentimos, pedindo que Ele acolha e purifique aquela alma. Essa atitude não apenas consola os falecidos, mas também cura o coração dos vivos, porque dá à saudade um sentido de esperança. As revelações de Santa Faustina não pretendem nos assustar, mas abrir nossos olhos para a grandeza da misericórdia divina. O purgatório, longe de ser um castigo sem sentido, é uma das maiores expressões desse amor que não desiste de nós. É a prova de que Deus deseja que todos sejam salvos, e que Ele está disposto a nos purificar até o fim, para que possamos viver eternamente em Sua presença. E assim, cada oração que fazemos, cada gesto de amor que oferecemos pelos falecidos, é um passo nessa direção: unir o céu e a terra em uma corrente de misericórdia que jamais se rompe. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, guiados pelas revelações de Santa Faustina Kowalska, entendemos que a morte não é o último capítulo da existência humana, mas a passagem para a eternidade. E essa eternidade se abre de duas maneiras: o céu para aqueles que escolheram o amor de Deus, ainda que precisem de purificação, e a separação definitiva para os que rejeitaram esse amor. O purgatório, portanto, se apresenta como um grande sinal da misericórdia divina, um espaço onde a alma é preparada para a visão beatífica. Santa Faustina testemunhou com clareza que as almas em purificação sofrem, mas ao mesmo tempo vivem uma profunda esperança. Elas não estão perdidas, mas a caminho da glória. Isso deve encher nossos corações de confiança e nos afastar do medo. Deus não deseja a condenação de ninguém, mas a salvação de todos. Por isso, o purgatório é uma prova do seu amor insistente, que não desiste de transformar cada detalhe do nosso coração até que sejamos dignos de viver na sua presença. A partir dessas revelações, aprendemos 3 grandes lições. Primeiro, a urgência da conversão. Não sabemos quando a morte virá, mas sabemos que cada dia é uma oportunidade de nos aproximar de Deus. Santa Faustina recorda em seu diário que a misericórdia está sempre disponível, mas é preciso abrir o coração. O tempo da graça é hoje. A confissão, a oração, a prática da caridade e a participação nos sacramentos são caminhos seguros para nos purificarmos ainda nesta vida, diminuindo ou até evitando a necessidade do purgatório. Segundo, a responsabilidade de rezar pelas almas. Essa é uma obra de misericórdia espiritual que nunca devemos esquecer. Oferecer uma missa, um rosário, um terço da Divina Misericórdia, ou mesmo um simples sacrifício cotidiano, tem valor eterno. Quantas almas, talvez até de nossos familiares, esperam silenciosamente por nossas orações. Santa Faustina mesma experimentou encontros espirituais com essas almas agradecidas, que vinham mostrar a eficácia de sua intercessão. Assim, percebemos que o amor não termina com a morte, mas continua vivo na comunhão dos santos. Terceiro, a confiança na misericórdia divina. O purgatório não é motivo de desespero, mas de esperança. Saber que Deus nos oferece uma purificação final deveria encher nosso coração de gratidão. Ele não se contenta em nos dar uma felicidade incompleta, mas deseja que sejamos plenamente livres de todo resquício de pecado, para que possamos contemplar sua face sem mancha. É como um artista que não descansa enquanto sua obra não está perfeita. Deus não desiste de nós até que sua imagem esteja plenamente refletida em nossa alma. Essas verdades também mudam a maneira como lidamos com a morte dos que amamos. Em vez de nos desesperarmos, podemos transformar a saudade em oração. Ao lembrar de alguém querido que partiu, podemos dizer: Senhor, acolhe essa alma,
purifica-a e dá-lhe o descanso eterno. Essa atitude não apenas consola os falecidos, mas também traz paz ao nosso coração, pois nos dá a certeza de que o amor que oferecemos tem poder diante de Deus. Além disso, rezar pelos mortos nos ajuda a olhar para nossa própria vida com mais seriedade. Cada gesto, cada decisão, cada palavra tem peso na eternidade. Não vivemos por acaso, mas caminhamos rumo a um encontro definitivo. Santa Faustina nos mostra que esse encontro será marcado pela misericórdia, mas também pela verdade. Nada ficará escondido diante de Deus. Por isso, viver com consciência e em estado de graça é a melhor preparação. E aqui se revela um ponto central da mensagem da Divina Misericórdia: não devemos ter medo de Deus, mas confiar nele. Jesus disse a Santa Faustina: a maior dor para mim é a desconfiança das almas. Isso significa que mesmo os pecados mais graves podem ser apagados pelo arrependimento sincero, desde que a alma se entregue à misericórdia divina. O purgatório, então, é a extensão desse amor, que não rejeita, mas transforma. Ao concluirmos, é importante recordar que a prática da oração pelos mortos é antiga na Igreja. Desde os primeiros séculos, os cristãos ofereciam sacrifícios e orações pelos falecidos. Hoje, essa tradição continua viva, especialmente na celebração do Dia de Finados, quando lembramos de todos os que partiram. Mas não precisamos esperar apenas uma data no calendário. Todos os dias são oportunidades para oferecer algo pelos que amamos e por aqueles que ninguém mais lembra. Santa Faustina nos deixou um legado precioso, a certeza de que nossas orações alcançam o além e que Deus, em sua bondade, escuta cada súplica. Por isso, a mensagem que fica é simples e poderosa: não deixemos de rezar. Uma oração pode ser o fio de luz que conduz uma alma à eternidade do céu. Assim, ao meditarmos sobre o destino das almas, aprendemos que não estamos sozinhos na caminhada. Fazemos parte de uma grande família espiritual, unida pelo amor de Deus. O céu, o purgatório e a terra não estão separados, mas ligados pela misericórdia. E essa comunhão nos fortalece a viver cada dia com mais fé, mais esperança e mais caridade. Que as palavras e experiências de Santa Faustina nos inspirem a viver de forma mais santa e consciente. Que nunca nos esqueçamos de rezar pelos que já partiram e que aprendamos a confiar plenamente no coração de Jesus, fonte inesgotável de amor. E que, um dia, quando chegar a nossa hora, possamos também experimentar a alegria de entrar na casa do Pai, purificados e transformados pela misericórdia eterna. E lembre-se, a morte não é o fim, mas o começo da verdadeira vida. O amor de Deus nos espera além do véu, e cada oração nossa, cada gesto de fé, nos aproxima desse encontro definitivo.